Mais uma vez, boa tarde a todos. Então, vamos começar com essa mesa agora, que vai ser uma discussão, acho que a gente pode sentar, né? Uma discussão extremamente importante e interessante a respeito da viabilização do modelo hospitalista. Nada do que a gente mostrou até agora pode acontecer se não houver financiamento desse modelo, né? E esse vai ser o tema da discussão. Vou passar a palavra agora para o doutor Eduardo Mischiati, para ele apresentar qual é a visão dele dentro desse tema da viabilização do modelo hospitalista. Doutor Eduardo. Boa tarde, obrigado pelo convite, doutor Carlos. Obrigado em nome do Governo do Estado, em nome da Secretaria da Administração. Eu agradeço a presença para ter uma oportunidade de contar um pouquinho para vocês sobre o sistema de assistência à saúde que é adotado no Governo do Estado para os servidores públicos. Então, no ano de 2002, foi estabelecido um sistema que pudesse contemplar todos os funcionários públicos efetivos do Governo do Estado do Paraná e seus dependentes, num modelo de benefício, ou seja, é um sistema sem contrapartida financeira do servidor, nem na contraprestação de mensalidade e nem na utilização. É um sistema totalmente custeado pelo Tesouro, sem nenhuma contribuição financeira, então, do servidor. Criado, então, em 2002, ele oferecia toda a cobertura ambulatorial, consultas médicas em especialidades, exames complementares, enfim, terapias e tratamentos. Quando não havia regulação da ANS, e foi escolhido, de uma maneira, feito um cálculo de quanto recurso o governo poderia dispor, através do Tesouro, e de quanto de assistência poderia ser oferecida aos servidores. Contempla também a assistência hospitalar, todas as internações clínicas e cirúrgicas, especialidades, mas por ser benefício, ele tinha uma característica de temporalidade. Era um sistema cuja forma de implantação criou uma expectativa junto aos servidores de que fosse implantado um novo modelo, um modelo de operadora. E esse modelo de operadora, com o tempo, começou a ficar inviável, porque a massa assistida do Governo do Estado, ela começou a utilizar o sistema e, não tendo nenhum tipo de contribuição financeira, nenhuma contrapartida, ela ficou difícil de ser estabelecido um modelo de gestão no qual as pessoas passassem a ter participação, seja ela através de um fator de coparticipação, moderador, ou através da contribuição mensal. Então, nós temos grandes exclusões, que são as órteses e próteses, transplantes, ressonância, anomalias, cirurgias cardíacas, diálises e exames de genética médica. Então, para termos um sistema de benefício, que atenda essas exclusões e que atenda a uma atenção, nós tínhamos que ter alguns recursos. Esse aqui é um modelo que todos conhecem, que só coloca para a gente poder nos balizar na apresentação. É um modelo tradicional de plano de saúde, onde o hospital é o executor, e o plano de saúde é o viabilizador da assistência. Então, são remunerados com base na execução das atividades e tem todos os requisitos da gestão, seja ele por serviço prestado, seja por através de algum tipo de negociação por pacotes, enfim, uma série de alternativas que vem se encontrando hoje na gestão médica da assistência, na gestão da assistência à saúde como um todo. O modelo adotado pelo sistema, ele tem um fulcro, ele tem uma base sobre a qual é a essência para ele poder existir. O hospital passa a ser o centro de toda a atenção. O Estado, através de um processo de licitação, atualmente através de pregão eletrônico, ele contrata um hospital geral, necessariamente geral, que tem algumas condições que apresentaremos na sequência, e que faz a gestão da carteira para uma das regiões do Estado. O Estado do Paraná foi dividido em macro-regiões, e essas regiões
elas são geridas, né, na parte de toda a responsabilidade de assistência por esse hospital geral. E aí existe uma grande diferença em relação à figura do hospital na prestação de serviço. Ele é o gestor, ele que vai estabelecer quanto mais sofisticada a sua gestão, maior o poder de resolubilidade que ele vai apresentar com essa carteira. Hoje, nós temos no estado do Paraná 429.900 beneficiários. Desses, 226.000 são titulares e os outros 203.000 são os dependentes, todos potenciais usuários do sistema de assistência à saúde do servidor. Nenhuma contribuição, nem do titular e nem de seu dependente. Eles são firmados em 15 macro-regiões, e aqui, na verdade, são 16, porque a Polícia Militar do Estado do Paraná, na capital, tem uma gestão separada, são 37, quase 37 mil vidas. Os demais são distribuídos no restante do Estado. Para que se viabilize esse atendimento, a macro-região tem meso-regiões de atendimento, que tem alguns pré-requisitos que estão definidos em decreto. O governo do Estado ele optou por esse modelo e por essa forma de atendimento, porque tem por obrigação a assistência à saúde do servidor, e para que isso se efetivasse, ele optou pelo benefício para não haver um problema sério, que é você ter constituir mais uma estrutura dentro do governo do Estado, uma autarquia, uma autogestão, seja qual for a figura, sistema autônomo, social autônomo, enfim. Então, temos cama de compensação, quando o servidor do Estado se desloca, e se ele desloca muito, por força do seu trabalho, tem toda uma câmara entre os hospitais, que são regulados por nós, no Departamento de Assistência à Saúde da Secretaria da Administração. Temos, então, meso-regiões básicas, por número de beneficiários, e por algumas especialidades que são obrigatórias ter dentro dessas meso-regiões. E temos as diferenciadas, são locais que têm, hoje, uma capacidade, uma complexidade diferenciada, né? Ele tem uma estrutura que permite dar um pouco mais de assistência. Nós temos pequenas regiões, são regiões dentro do Estado que não têm uma diferenciação da sua complexidade. Então, dá para conseguir que esse paciente seja atendido mais rapidamente, não precisa ser um deslocamento muito grande. E temos alguns itens, e, dentre eles, até mesmo o credenciamento ao SUS, porque o Estado também é o financiador do SUS, né? Direta ou indiretamente, ele tem o financiamento do Sistema Único de Saúde. E esse é um requisito para quê? Nós temos grandes exclusões, e daí é feita uma parceria com o Sistema Único, de tal forma que o hospital possa dar todo o atendimento sem que haja qualquer prejuízo à atenção do paciente. Vou colocar rapidamente aqui, nós temos hoje 43 pontos de atendimento no Estado do Paraná, e eu coloquei um menor macro-região, ela tem apenas 4.548 beneficiários adscritos nesses municípios da macro-região, onde gera alguns números aqui, que eu vou ter que falar rapidamente para vocês, pelo tempo, que tem o número de atendimentos, o número de consultas, e nós vamos migrar aqui para regiões um pouco maiores, como o Hospital da Rede Metropolitana de Sarandi, que atende a região de Maringá, que já tem 42 mil beneficiários. Nós temos Londrina, onde é o complexo da Santa Casa de Londrina, que atende 68 mil beneficiários, com uma produção de atendimentos, consultas, procedimentos de diagnóstico e terapia bastante significativos. E temos Curitiba, que desde 2013 é o nosso grande parceiro, uma parceria público-privada bastante eficiente, efetiva em todas as suas qualidades, em todos os seus aspectos, que tem uma massa de 109 mil vidas, distribuídas entre litoral e toda a nossa região metropolitana, que vai do São Paulo a Santa Catarina. E a gestão da Cruz Vermelha é a que fez a grande diferença no nosso sistema hoje, porque tentou-se, por diversos momentos, dentro da assistência à saúde do servidor, que houvesse o sistema mais público, atendesse os beneficiários. E isso não surtiu nenhum tipo de efeito, pelo contrário, né, foi bastante
traumático e devastador a nossa experiência com outro tipo de hospital, que era o hospital da Polícia Militar. O Hospital da Cruz Vermelha, temos aqui uma produção bastante elevada, produzindo aí 131 mil atendimentos em 6 meses, gerando um número enorme de internações hospitalares, mas dando conta, através desses processos de trabalho, que é um processo bastante eficiente, fazendo que haja o tempo disponível, o paciente tem seu tempo disponível de consultas, tipo de procedimentos, as suas intervenções, não temos nenhum tipo de queixa e não temos absolutamente nada quando se faz uma verticalização e quando se faz uma gestão eficiente e centralizada. Então, na verdade, eu estou encerrando aqui, só quero mostrar para vocês. Daqui o total, nós chegamos esse primeiro semestre a 468 mil atendimentos, gerando 41 mil diárias hospitalares. O custo médio. Então, o primeiro semestre custou os cofres públicos 91 milhões de reais, a um custo médio de R$ 59,34 por beneficiário e, por atendimento, R$ 32,42. E nós tivemos 468 mil atendimentos no Estado, 111 mil vidas diferentes atendidas, dando uma média de 4 atendimentos por usuário dos servidores públicos, usuários públicos do Estado. Agradeço, desculpe ter tomado um pouco mais do tempo e coloco à disposição a qualquer momento para conversarmos. Obrigado, doutor Eduardo Mischiati. Boa tarde. Estou bastante honrada de estar aqui hoje. Agradeço em nome da CACI, agradeço pessoalmente, porque um evento dessa magnitude, que trata não só da questão de equilíbrio econômico-financeiro, mas principalmente de garantir assistência com qualidade e trabalhar a questão técnica com uma riqueza dessa plenária aqui, é uma honra. Então, eu fico bem feliz. Obrigada. Eu dividi minha apresentação, basicamente, de uma forma muito breve, em alguns resultados que a CACI, que organiza o seu sistema de saúde através da atenção primária à saúde. Alguém aqui conhece o serviço da CACI? Só levanta a mão para eu ter uma ideia. Assim. São poucas pessoas. A CACI é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Do segmento de saúde suplementar, é uma autogestão. Tem 800 mil vidas no Brasil, tem 43 mil vidas no Paraná, e organiza o sistema de saúde a partir da atenção primária. Então, eu trouxe alguns indicadores do nosso serviço e alguns indicadores da nossa população sendo atendida num hospital hospitalista, com o modelo hospitalista, comparando estes atendimentos com alguns hospitais da capital de Curitiba, para vocês conhecerem alguns destes resultados. Um pouquinho de Curitiba. Já conseguiram conhecer um pouquinho da cidade? Ainda não. Né? Por que que a gente se debruça sobre isso e por que que todos nós aqui estamos buscando alternativas para organizar sistema de saúde? Né? Então, custos assistenciais extremamente crescentes, envelhecimento da população, transição epidemiológica das doenças infecciosas que não ficavam crônicas, ou elas curavam ou elas matavam, e agora as doenças infecciosas são crônicas, é um novo conceito, e das doenças crônicas propriamente ditas, com controle e levando a uma sobrevida cada vez maior da população. Incorporação de novas tecnologias sem consistentes estudos de custo-efetividade e acumulação tecnológica. Elas não são excludentes, elas vão se acumulando. Eu sou cardiologista. Quando eu me formei, há algumas décadas atrás, a gente tinha o eletrocardiograma, o teste ergométrico e o padrão ouro, que era o cateterismo. Hoje, neste caminho, nós temos muitos exames que não são excludentes e que vão se agregando e tornando a assistência extremamente cara. E os nossos índices de reajustes das nossas receitas, eles são infinitamente menores do que os índices do FIPE Saúde, então, sempre um descasamento entre receita e despesa.
Então, por conta disso, a gente precisa pensar em alternativas. Um pouquinho de índices do Paraná, de todas as capitais da CACI e do Brasil, né? Então, o índice de consulta ambulatorial por participante é de 4,2 consultas ano, 19,3 exames por participante ano, exames por consulta 4,5 no Paraná, no Brasil 6,2, e o índice de sinistralidade, que é aquele índice que mostra qual que é a saúde de um plano de saúde. Um bom índice de sinistralidade é que um plano não gaste mais do que 85% do que ele tem de receita, né? A CACI, no Brasil, tem uma sinistralidade de 97%, e no Paraná, de 80%. Então, os nossos índices aqui sustentam algumas CACI do Brasil. A cada ponto percentual que você consiga reduzir no índice de sinistralidade, você tem uma redução destes milhões de reais aqui. Então, 5 pontos de redução da sinistralidade significam 3 milhões na conta final. Nós trabalhamos com a estratégia de saúde da família. A CACI optou pela atenção primária, trabalha com a estratégia de saúde da família, com médicos de família e com equipe multiprofissional. No Paraná, nós temos em Curitiba 7 equipes. Cada equipe ela tem um médico de família e um técnico de enfermagem, e para cada 3 equipes nós temos uma equipe multiprofissional: nutricionista, enfermeiro, psicólogo e assistente social, para cada 3. Em Londrina, nós temos 2 equipes, e em Maringá temos uma equipe de saúde da família. Isto representa 32% da população do Paraná cadastrada com médicos de família. A nossa meta de cadastramento são 1.280 pessoas por médico de família, e a gente tem atualmente cadastrados 12.800 pessoas no Paraná. Então, os desafios diante deste cenário de descasamento de contas são: reorganizar o sistema de saúde com foco na atenção primária, incrementar as avaliações de custo-efetividade definido com critérios técnicos e fortalecidos pelas evidências científicas, onde e em que gastar o recurso, né? Trabalhar com compartilhamento de risco, fortalecer o elo com os beneficiários, de forma que os mesmos passem a ser advogados das políticas implementadas. Então, nós fazemos um trabalho frequente de sensibilização do nosso beneficiário sobre a importância do recurso bem aplicado, e melhorar o controle das despesas. A CACI, então, optou por atenção primária nas capitais e nos grandes centros do interior do país. Então, esse é um panorama das CACIs no Brasil, né? Aqui no Paraná, nós temos 3 CACIs, Londrina, Maringá e Curitiba. As clínicas com serviço próprio, com essa equipe própria, chamam-se Clínica-CI. E toda a estrutura administrativa que tem dentro de uma Clínica-CI compõe a unidade CACI. Então, nós temos uma equipe de auditoria, uma equipe de negociação, uma equipe administrativa e a Clínica-CI propriamente dita, que é o serviço assistencial. São 65 clínicas CIS implantadas no Brasil, com 180.671 pessoas cadastradas. Isso é 20% da população CACI Brasil. Certo? E a gente presta esses atendimentos nas clínicas CIS. Saúde da família e do trabalhador, pronto atendimento, a gente tem acesso durante todo o dia ao beneficiário. Se ele não tiver consulta agendada com seu médico de família, ele consegue chegar no serviço e ter acesso ao médico de ambulatório, ao médico de pronto atendimento. Procedimentos em geral, injeção, inalação, curativos, leito de observação, programas de saúde mental e de atendimento domiciliar, seja com home care, seja com assistência domiciliar, quando não exige internação hospitalar, e perícias. Esses são os procedimentos feitos nos nossos serviços. Aqui um panorama sobre a nossa faixa etária aqui no Paraná. 90% da nossa população tem mais de 15 anos. A gente tem muito pouca criança entre os funcionários do Banco do Brasil. É uma população adulta e uma população idosa.
E uma distribuição por plano. Nós temos 3 planos, o associado, o Cassi Família e o Funci Cassi. O associado é o funcionário do Banco do Brasil e o seu familiar direto, o cônjuge e filhos. O Cassi Família é o dependente até 3º grau que adquire o plano, que pode comprar o plano da Cassi. E o Funci Cassi é o funcionário da Cassi. Para nós é interessante que o alvo maior seja o associado por várias razões. Primeiro, porque a maior razão de ser da Cassi é o funcionário do Banco do Brasil e seu familiar direto. E segundo, porque a receita que advém desta população é uma percentagem do salário do funcionário. E a gente sabe que salário nunca tem um reajuste muito adequado, muito menos comparando com os índices de reajuste do setor saúde. Então, a receita do plano de associado ela é sempre muito menor do que a despesa. Então, não só para assistir melhor essa população, mas para você também ter melhor resultado econômico-financeiro, é que, prioritariamente, nós cadastramos a população de associados prioritariamente, 93%. Aqui, só para vocês terem um conhecimento de um panorama dos indicadores sanitários do nosso serviço. Nós nos avaliamos mensalmente, e este gráfico mostra os últimos 12 meses, e aqui as metas do nosso serviço para controle clínico. Então, o índice de agravos cardiovasculares controlados da população cadastrada. Aqui entra hipertensão, diabetes, dislipidemia e obesidade. Né? A meta de controle da população em geral, no Brasil e no exterior, é em torno de 25% a 35%. Você se considera um bom serviço quando você tem a população crônica com esses índices de controle clínico. A Cassi tem uma meta de 47% de controle clínico. Por ser uma população cativa, por nós fazermos um trabalho monitorado muito forte com o técnico de enfermagem, fazendo telemonitoramento para o paciente crônico, ele faz entrevistas muito frequentes, então as metas são mais altas. E a gente tem conseguido índices de 51% do controle dessas doenças crônicas. O índice de rastreamento para detecção precoce de câncer, aqui entra mamografia, Papa Nicolau e pesquisa de sangue oculto nas fezes, para as indicações clínicas, obviamente, nessas faixas etárias, gênero, etc. A meta é de 85% e nós estamos com uma meta de 81%. O que puxa um pouquinho para baixo é a pesquisa de sangue oculto, um exame que, com muito tabu para ser realizado e é onde a gente tem um pouco mais de dificuldade. Cobertura de atendimento da equipe de saúde da família. Não basta cadastrar, é importante que as pessoas venham para o serviço, que elas se vinculem. Então, a nossa meta é de ter uma cobertura de 84% da população cadastrada, nós estamos com 83,5%. A taxa de utilização da capacidade instalada, que é a produtividade médica. Nossos médicos atendem 6 horas por dia. Nestas 6 horas, eles têm horário para reunião de equipe, para planejamento do atendimento da população cadastrada, para visita domiciliar, para atendimentos do programa de atenção domiciliar, enfim. Então, não é só atendimento agendado eletivo, são outros tipos de atendimento. E as consultas ficam em torno de 10 a 11 consultas dias nessa carga horária de 6 horas. E a nossa produtividade, existe um limitador em 120. Se passar disso, se fizer 130 ou 140, ele não registra mais. Então, a produtividade dos nossos médicos está numa taxa de otimização total. E a cobertura de consulta com o médico de família tem uma meta de 75%, nós estamos com 80% da população cadastrada sendo vista pelo médico. Aqui é vista pela equipe, aqui é vista pela equipe e aqui é vista pelo médico de família. E aqui um resultado bastante importante para nós que demonstrou o seguinte: no nível de complexidade intermediária do paciente, nós temos população vinculada, cadastrada no nosso serviço, e não cadastrada e cadastrada. Uma diferença um pouco mais favorável para a população cadastrada do que a não cadastrada. E no paciente de nível elevado de complexidade, o paciente mais grave, nós temos aqueles efetivamente acompanhados pela equipe de saúde da família, uma despesa per capita anual
de R$ 24.250, e o não cadastrado, R$ 34.492. Então, isso traz esse indicador para uma média de 30% de relação custo-benefício entre estar cadastrado com a equipe e não estar cadastrado, estar solto na rede credenciada. Então, embora nosso serviço seja uma porta de entrada não obrigatória, ela é preferencial, a CACI não trabalha com porta de entrada obrigatória, nós trabalhamos em concorrência com a nossa rede credenciada. O beneficiário pode ir ao médico de família e, por livre escolha, por opção, procurar um cardiologista, um neurologista. Então, a despeito disso, que nós não temos um controle absolutamente sobre isso, ainda temos uma relação custo-benefício favorável em estar cadastrado. E aí, já passando para o modelo hospitalista, só concluindo, todos os nossos pacientes que estão sendo monitorados no gerenciamento da condição crônica, tem um dado aqui que foi bastante importante e que só demonstra que a gente, de fato, optou pelo caminho mais correto. A média de internação é de 16% de internação ano das pessoas, de uma maneira geral, né? O nosso crônico, nosso paciente mais complexo, ele está internando, em média, 4% ao ano. Então, isso também é um dado muito importante, que, apesar de ser complexo, de ser crônico, ele está internando menos por estar sendo acompanhado pela equipe. E aí, comparativamente, nós fomos, depois de conversar bastante com o Dr. Carlos, com o Paim, e de ouvirmos esta proposta tão interessante, tão inovadora do médico hospitalista, e de entendermos de uma forma conjunta que este é o caminho que todo mundo está buscando, eu voltei lá para o serviço e me debrucei para pesquisar se a gente estava tendo os resultados que, de fato, a gente supõe que teria trabalhando desta maneira, né? E aí, essa aqui são as variáveis que a gente levantou para esse estudo, que levou em conta estes gênero, idade, eventos, participantes, grupo de eventos e custos, para avaliarmos o custo geral, fazendo um recorte nos pacientes com 40 anos ou mais, o custo daqueles que entraram pelo PA do serviço, os que têm 40 anos ou mais e tiveram a entrada, esses, o normal, os que entraram independente de idade, e aqui entraram pelo PA com mais de 40, custo por consulta eletiva, entraram no hospital por consulta eletiva, e o custo calibrado. Estas foram as variáveis. Esta aqui é a metodologia utilizada para demonstrar estatisticamente esses dados, que é o teste de Mann-Whitney. E aqui, a nossa feliz surpresa, que esse aqui é o Hospital Cruz Vermelha, modelo hospitalista, e esse é um hospital da capital, A, B e C, são 3 hospitais, né, que nós comparamos. Então, vocês podem se ater nessa coluna aqui, ó. O custo calibrado das internações deste ano de 2016, de janeiro até agora, né? No Hospital da Cruz Vermelha, essa coluninha aqui, mostrando um custo muito menor do que esse hospital aqui, por exemplo. E aí, para demonstrar estatisticamente que isso está correto, aqui tem o P estatístico demonstrando este dado aqui. Sabia que você ia ficar feliz, nós também ficamos, né? Lógico, porque, né, tem que dar certo, né? E aí, quando a gente constata isso, é muito bom, né? Aqui, por quantidade de eventos, e esse foi uma outra grata surpresa, porque você observa assim, que nós temos muitas variáveis, e, se a gente for aprofundar esse estudo, eu me fiz muitas perguntas que eu não consegui responder, porque o nosso sistema de informação ainda não tem essa riqueza e pureza de dados. Mas, tentando tirar o máximo de vieses e comparando uma população o mais parecida possível de um hospital com outro, nós também concluímos que os pacientes internados na Cruz Vermelha sofrem menos intervenção, menos eventos do que nos outros hospitais.
Tá? Então, tem um Hospital B, que se parece muito, ele não tem a proposta hospitalista, mas ele tem resultados relativamente parecidos, né? Mas aqui a gente vê uma diferença muito gritante de procedimentos que são realizados em um hospital ou no outro. E aí sempre para demonstrar estatisticamente, né? E aqui eu também tive uma limitação, eu queria muito comparar CIDs dos 4 hospitais, né? Que seria muito interessante pegar os CIDs específicos que ficam por conta do médico hospitalista. E o nosso sistema de informação ele é ruim porque, quando a nossa central em São Paulo 0800 autoriza uma internação, ele autoriza, por exemplo, o diagnóstico a esclarecer, e daí ele não atualiza mais esse CID. Se o paciente define o diagnóstico como hepatite ou como pneumonia, a gente continua com o diagnóstico a esclarecer. E aí, por conta disso, é que eu, então, peguei os CIDs que coincidiam nos 4 hospitais, e daí ele é um CID cirúrgico, né? Ele talvez não tenha muito a ver com a atuação do médico hospitalista, mas pode ter a ver com a cultura do hospital, né? E aí, de novo, nós nos surpreendemos, né? Comparando amidalectomia, septoplastia e ruptura de manguito rotador, né? Comparando os 4 CIDs, este CID nos 4 hospitais, de novo, o hospital, quando você compara a Cruz Vermelha com o Hospital B, ainda, olha a diferença. Vocês conseguem enxergar esse valor aqui ou não? Não. R$ 258 mais barato por procedimento no Hospital Cruz Vermelha. No modelo, no Cruz Vermelha com o Hospital C, R$ 1.500 mais barato. Agora, pelo amor de Deus, não vão fazer como isso. Viu, Adriano? Não pode aprender o que os outros estão fazendo. E aqui, nessas cirurgias ortopédicas, da mesma maneira. Sempre uma vantagem em relação ao custo final do Hospital Cruz Vermelha. E aí, aqui, para fechar, porque eu queria muito trabalhar os diagnósticos clínicos, e aí eu só consegui os diagnósticos a esclarecer. Então, o que a gente fez lá estatisticamente para tentar reduzir os vieses desse estudo, né? É fazer a média, nós trabalhamos com a média, com a mediana, e comparamos, né, o Cruz Vermelha com o A, o B e o C, no custo geral e no custo geral dos maiores de 40 anos. E vocês podem ver nessa coluna aqui, ó, tanto no geral quanto no maior de 40 anos, fica ainda muito mais barato internar no Cruz Vermelha, né? Vocês vão ter que aumentar muito o número de leitos, porque realmente foi muito gratificante constatar isso aqui, né? E aí, tanto a nossa experiência na CACIA, eu estou na CACIA há 18 anos, vocês podem imaginar o que é essa vanguarda, o que é contra-hegemônico, o que é difícil trabalhar com a cultura do beneficiário, com a cultura da nossa diretoria, com a cultura do funcionário do Banco do Brasil, que sempre teve um leque de opções de prestadores, de hospitais, e que podem escolher livremente onde eles querem ir. Se um funcionário do Banco do Brasil quiser ir para São Paulo, no Incoro, no Dante Pazanese, checar a informação do cardiologista de Curitiba, ele pode, e esse custo ele é pago, é um cheque em branco que a gente assina a todo momento. Então, lutar contra essa hegemonia o tempo todo, e aí eu imagino que é a luta que vocês têm no cotidiano. Então, essa frase foi que me motivou a colocá-la aqui, né? Eu nem sei se é dele mesmo, porque a internet tem disso, né? Diz que você atribui a alguém que não necessariamente é o autor da frase, né? Mas, enfim, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos. Você dizia isso hoje, né? Quando você saiu de um hospital, foi para o outro, enfim. Mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, essa é a mensagem que a gente queria trazer aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gustavo, sou diretor-geral da Fundação Estatal
de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, que é uma fundação estatal de direito privado, vinculada ao município de Curitiba, que, dentre tantas instituições que administra, tem 2 hospitais vinculados a ela. Um deles é o Hospital do Idoso Zilda Arnes, como o nome já diz, não é exclusivo do idoso, mas com ênfase no idoso. A média de idade de internação desse hospital é 75 anos de idade, né? E também uma maternidade. Então, estamos nos 2 polos aí de atendimento, né? Eu queria, antes de iniciar, até agradecer o convite à comissão organizadora, especialmente ao Paulo Paim, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito de um tema que me é muito sensível, porque eu estou completando agora 4 anos na direção-geral da Fundação, e desde o início da minha atividade lá, a gente sempre acreditou que trabalhar com médico hospitalista, que nós até chamamos lá no começo de atenção horizontal ou do cuidado horizontal, ele é mais qualificado e ele é mais barato, como já demonstrado aqui também na apresentação anterior. Então, são coisas que são patentes, né? Eu vou colocar alguns conceitos aqui, tentar ser o mais objetivo possível, para não tomar muito tempo de vocês também. Como o assunto é viabilizando, eu queria só... Esse slide eu sempre coloco, até peço perdão que está em inglês, mas acho que fica fácil de entender que esse modelo que foi dito aqui anteriormente, que a gente chama de contra-hegemônico, ele não deixa de ser uma mudança na forma de pensar e de agir dentro dos hospitais, e não só dentro dos hospitais, mas dentro da própria atenção primária, hoje vinculado a plano de saúde ou vinculado à saúde pública, e que, para que a gente tenha sucesso nessa mudança, o que nós precisamos ter? Na verdade, visão, ferramenta, incentivo, recurso e, obviamente, um plano de ação. Se não for precedido de todas essas instrumentações, dificilmente nós vamos conseguir ter sucesso. Por quê? Se tivermos todas e não tivermos visão, o resultado fatalmente será uma confusão. Se tivermos tudo e não tivermos ferramentas, vai gerar ansiedade. Se não tivermos incentivo, nós teremos com certeza resistência. Se não tivermos recursos, a frustração é certa, né? E o mais interessante de todos é que se tivermos tudo isso, mas não tivermos um plano de ação bem definido para a gente saber onde a gente quer chegar, a gente vai ter o que o americano chama de treadmill, que mal traduzindo, treadmill em inglês é esteira, e o que significa dizer que nós vamos ficar correndo e andando no mesmo lugar, sem sair do lugar, porque não planejamos aquilo que deveria ser feito. E, obviamente, se tivermos todas essas ferramentas, a gente vai conseguir alcançar a mudança, é disso que nós estamos falando aqui. O Hospital do Idoso Zilda Arnes, ele é um hospital, como eu falei, com ênfase no atendimento do idoso, média de idade de internação 75 anos de idade, o que é um desafio gigantesco a administração desse hospital, tendo em vista ser um hospital para esse público e um hospital eminentemente clínico, né? E que foi criado lá, início em 2012, justamente em virtude dessa inversão da pirâmide populacional, em virtude do envelhecimento da população, né? E o hospital hoje, até coloquei aqui, ele tem uma premiação internacional, foi dada pela HIMSS, que é uma sociedade europeia de tecnologia da informação, que avalia o quão digitalizados são os hospitais. 7 hospitais do Brasil hoje têm qualificação de HIMSS 6, vai até 7 essa qualificação, não tem nenhum hospital brasileiro ainda qualificado HIMSS 6, que é motivo de bastante orgulho para nós do hospital, por ser o único hospital público no mundo HIMSS 6, né? E eu acho que isso é fruto de um trabalho e de um planejamento que evita aquele treadmill que eu comentei aqui no slide anterior. Do que é composto o hospital? Então, na verdade, são 134 leitos, sendo destes 20 de UTI, que tem hoje mais de 5.000 internações por ano, mais de 50.000 atendimentos ambulatoriais ano e mais de 6.000 internações domiciliares por ano, também tem um serviço de atenção domiciliar vinculado ao hospital, que é o que permite, obviamente, a deshospitalização desse público, né? São 132 médicos, destes 22 são radiologistas, eu fiz questão de destacar, porque, na verdade, o hospital, que é esse que está aqui no fundo, ele tem uma central de laudos radiológicos vinculados a esse hospital, e por isso esse número de radiologistas que atende 6 das 8 UPAs da cidade, que tem raio-x digital, encaminham os exames via web para essa central de laudos, e são esses radiologistas que permitem a avaliação desses laudos e a emissão desses laudos,
também com a devolutiva via web, ou seja, não tem filme, totalmente digital, e que foi o que permitiu que Curitiba não tivesse mais fila para a realização de raio-x simples na cidade, né? E são também 61 enfermeiras no hospital. Não vou me deter aqui, o hospital tem algumas... O hospital, a fundação, de uma maneira geral, já teve algumas acreditações e premiações. Nós recebemos lá o Prêmio Nova SUS 2014, o Prêmio Gestor Público Paraná 2014 e 2015, e Nova SUS 2015, que cabe destacar uma das atuações, inclusive do Serviço de Atenção Domiciliar, foi premiado com o primeiro lugar no Brasil esse ano, mas relativo à ação do ano passado. E, como eu já havia comentado, esse RIMS-6, fundamentalmente por causa da adoção do prontuário eletrônico, que permite, obviamente, a digitalização dos processos do hospital e um caminho cada vez mais avançado para se tornar um hospital totalmente sem papel. Esse é o objetivo. E, obviamente, não é só por uma questão de gosto pessoal, que também mas é por uma questão de economia de escala, porque é muito mais barato a gente conseguir administrar digitalmente um hospital do que no papel, e é muito mais seguro para os pacientes também, como a gente vai demonstrar, e eu acho que o médico hospitalista tem um papel enorme na ajuda desse desenvolvimento das ferramentas que, obviamente, são customizadas para cada hospital dentro das suas instituições. Nós usamos lá, eu sei que a Cruz Vermelha também, né, se não me engano, TASI, né, que até fiz questão de colocar aqui da Philips, que é o nosso prontuário eletrônico, muito mais do que um prontuário eletrônico, permite toda a gestão, exceto de RH, toda a gestão do hospital é feita através do TASI. E nós usamos algumas premissas no hospital, porque cabe dizer também que não basta a gente adotar um modelo simplesmente e não dar as ferramentas para que essas pessoas que passam a se dedicar de uma forma diferente ao cuidado do paciente, possam trabalhar adequadamente, né? Então, a tecnologia da informação, a TI, ela tem um papel fundamental nesse processo, porque acredito que a hora que se dá essas ferramentas, você permite, obviamente, que o trabalho seja desenvolvido com uma competência muito maior e com análise do resultado e feedback constante para quem está fazendo o trabalho na ponta, né? Nós usamos, eu trouxe um exemplo só, de suporte à decisão clínica através do TASI, que é o protocolo que se usa de tromboembolismo venoso, né? Porque, obviamente, há de se concordar que um hospital do idoso deveria ter uma tendência de ter um número mais elevado de ocorrência de tromboembolismo venoso, com a consequente embolia pulmonar e suas consequências, né? E, por isso, a utilização desse protocolo. Todos os pacientes devem ter registrado essa estratificação de risco, e quando se tem uma classificação de alto risco do paciente, automaticamente aparece na tela se quer usar o protocolo da instituição ou não. Clicando que sim, ele vai para a tela de prescrição com o remédio já prescrito, sem que o médico precise digitar nenhum botão. Então, eu acho que isso é um avanço, né? Dentro desta situação de suporte à decisão clínica, muita coisa tem se feito no mundo, né? E esse é um dos exemplos aqui que é possível fazer e que a gente tem feito dentro de um hospital público com recursos escassos, que eu também sei que na esfera privada não está tão diferente, né? Nós também conseguimos lá no hospital a integração do resultado do laboratório, para que ele também apareça no TASI, para que a gente tenha o alerta ao médico, fundamentalmente a importância para o médico hospitalista de você ter um alerta de resultado de exame alterado, né? Porque é ruim, eventualmente o médico tem, por mais que você determine um tempo e que ele vá todo dia, que ao término do seu horário de trabalho, ele só vai saber o resultado do exame alterado no dia seguinte e as medidas são atrasadas em função disso. A TI pode ajudar. Existe avanço ainda aqui, que é a possibilidade, que não fizemos ainda, desses resultados de exame alterados serem enviados através de SMS para o celular do médico solicitante, né? Isso possivelmente é para onde vamos caminhar. As imagens são todas digitais, como eu falei, não tem filme. O laudo também é integrado no TASI, para que não se precise ficar perdendo tempo correndo atrás de imagem, vendo. Todo esse acesso é feito via computador. E o que nós estamos agora para implementar, deve sair até antes do final do ano, é a possibilidade, também como benefício do usuário final, que é o paciente, ter o acesso a seus exames e ao laudo dos seus exames, sem precisar ir até o hospital, conseguindo através do login e senha na internet. Não é em todo o hospital, mas também temos a premissa de avançar cada vez mais nesse sentido, do Closed Loop Medication Administration, que é o circuito fechado de medicação, que permite a rastreabilidade da medicação, desde a sua dispensação na farmácia até a sua aplicação à beira-leito, né?
com a leitura do código de barras, que é feito, obviamente, com recursos que temos, que são poucos, mas criatividade não falta, de modo que se consiga criar aqui uma possibilidade, com o notebook à beira-leito do doente, fazer esta checagem beira-leito com muito mais segurança, aliando não só a rastreabilidade com o código de barras, né, que é lido tanto na medicação que tem o código de barra, como na pulseira de identificação do paciente também, e o prontuário eletrônico permitindo a segurança maior da administração correta, do medicamento correto para o paciente correto. Entrando no assunto, que deve estar me faltando 5 minutos, já estou adivinhando, eu vou tentar ser breve também aqui, mas a realidade atual do Brasil, esse é mais um conceito que a gente tem. Para mim, é totalmente improvável que uma assistência de alta qualidade, que o Brasil consiga ter uma assistência de alta qualidade, entregando essa assistência para médicos que passam apenas uma pequena parte do seu tempo no hospital, que é o que a gente costuma chamar de inserção vertical, né? O médico que é o visitador, né? Como foi colocado aqui anteriormente. Segundo a Sociedade de Medicina Hospitalista dos Estados Unidos, 12% talvez lá estejam mais ou menos nesse ponto. Aqui no Brasil, possivelmente bem mais. O médico hospitalista, esse é um termo, como todos vocês sabem, foi utilizado pela primeira vez aqui em 1996, no New England Journal, e eu trouxe essa foto dessa revista porque eu acho que a capa da revista consegue resumir tudo que a gente quer falar aqui no slide, porque se eu pudesse arranjar um sinônimo para médico hospitalista, eu usaria esse, né? Eu acho que ele é o orquestrador da internação. É um conceito que começa a ser implantado no Brasil, que coordena equipes praticando medicina baseada em evidências, e aqui a gente pode mudar para saúde baseada em evidência, porque o médico sozinho não faz nada, nós precisamos das demais equipes e da interdisciplinaridade, que é fundamental, custo-efetividade visando segurança do paciente e otimização dos resultados, né? Aí a capa da revista já resolve o nosso problema. O que é o médico hospitalista ou o que ele deve fazer fundamentalmente? Liderar os esforços para a consolidação do prontuário eletrônico e outras iniciativas de TI na área assistencial. Essa é uma visão minha, particular, e que eu acho que é fundamental a gente utilizar cada vez mais esses instrumentos de TI para desenvolvimento dos nossos processos, né? Eu, nesses 4 anos, eu estou há 8 anos na gestão, mas nesses 4 anos especificamente à frente da direção-geral da Fundação, eu costumo dizer que as pessoas que não conseguem descrever aquilo que fazem na forma de processos não sabem o que fazem, né? E, obviamente, que a descrição do processo, a feitura do processo, ela é extremamente facilitada com a ajuda da tecnologia da informação. Nós estávamos falando ali agora há pouco também, eu estou extremamente tendencioso a colocar um médico dentro da área de TI, cada vez mais, para agir diretamente com a área e permitir o desenvolvimento dessas ferramentas. Eu acho que a presença do médico lá dentro vai ser extremamente importante. Ele também tem um papel de gerir o desempenho, ajudar a melhorar as transições assistenciais, sejam dentro do hospital, seja do hospital para fora dos seus muros, e, também já foi dito aqui, trabalhar com setores de emergência, que é um desafio também, né? Porque como a emergência funciona numa lógica totalmente diferente da lógica do hospitalista, né? Voltada muito mais para o atendimento do agudo, volta e meia existe alguma aresta aqui que precisa ser aparada, isso fatalmente acontecerá em qualquer hospital que queira implantar esse modelo. E um outro desafio que coloco aqui é fazer o comanejo de pacientes cirúrgicos, porque tanto o médico hospitalista participar no comanejo do cirúrgico, quanto, eventualmente, for a decisão de se ter um cirurgião trabalhando no modelo hospitalista. Eu acho a segunda opção um tanto quanto mais desafiadora, mas não impossível. Tanto é verdade que está aqui o nosso cirurgião, Dr. Luiz Gustavo, que está ali, né? Um excelente cirurgião. Eu sou cirurgião também, então posso falar da fauna com uma tranquilidade, né? Sem nenhum prurito, né? Alguns temas que considero chaves, né, para a gente colocar nessa discussão, obviamente, a comunicação com outros médicos, não só com outros médicos, mas com outros membros da equipe e, eventualmente, até com o próprio paciente, como colocado aqui nessa última linha, porque isso é uma coisa que o médico hospitalista pode fazer e pode orquestrar com certa maestria. Uma outra situação que vejo como um grande problema na maioria dos hospitais, que é a reconciliação medicamentosa, e o médico hospitalista pode ter um papel fundamental nisso, porque a gente volta e meia vê esquecimento completo das medicações que o paciente usava em casa, e explicar claramente aos pacientes os cuidados de pós-alta para poder fazer essa transição. E, para finalizar, como é que a gente organiza isso, então?
Na verdade, o que se precisa ter? Disponibilidade presencial nas unidades de internação. Eu acredito na necessidade de um vínculo institucional, volto a dizer, aqui são minhas opiniões, né? Estabelecer claramente o papel do hospitalista, porque se não for definido claramente esse papel, fatalmente a gente terá desencontro de informações e de expectativas. Criar condições favoráveis para que o médico aceite a se vincular ao hospital, né? O hospital tem que dar essas condições para o médico. Definir o modelo a ser implementado e o cuidado extremo na passagem de plantão e após a alta para evitar a quebra da continuidade, porque nada adianta fazer um belo trabalho no hospital e isso se quebrar no momento da alta. Sempre foco na melhoria contínua e gestão de riscos, vínculo forte e próximo com a direção. Alguns programas, como o do John Hopkins, por exemplo, que é reconhecido como um programa forte nessa área, que a gente pode utilizar, não precisa inventar a roda, a gente pode utilizar para se inspirar. E, como já dito aqui anteriormente também, a utilização de alguns indicadores, quero crer que de produtividade, alguma métrica de qualidade, medidas clínicas ou de gestão da clínica que a gente tem que lidar, comitês ou comissões de trabalho, e, fundamentalmente, o tempo de internação, que é uma coisa que nos é muito particular, que eu já vou mostrar esse dado aqui num outro slide, que tem uma redução importante desse tempo com a adoção do modelo. Essas condições que eu estava me falando, a Fundação tem um site, com login e senha eu consigo entrar, porque além de ter isso, eventualmente o próximo passo é disponibilizar isso para os médicos hospitalistas, para que acesse aqui do celular e eu consiga ver em tempo real a ocupação hospitalar, o mapa cirúrgico e a ocupação por setor no hospital. Eu sei exatamente quantos pacientes estão internados, há quanto tempo estão internados, em que local eles estão internados. E se a gente entra aqui na ocupação por setor, eu consigo ver quantos leitos estão em higienização, né? Se o leito está em higienização ou não, e quanto tempo esse leito leva para ser higienizado. Esse é um indicador também que a gente pode utilizar para controlar a rotatividade dos leitos, né? Numa breve olhada aqui, vocês vão ver, a idade não tem diagnóstico aqui, tem o nome dos pacientes, mas a idade dos pacientes aqui, 95, a nosso adolescente lá tinha 89, né? Além disso, nós criamos também um dashboard nesse mesmo site da Fundação também com login e senha, que me permite acessar também em tempo real. Isso aqui não é programa de computador que vai girando conforme uma média, isso aqui é real de atendimento, e eu consigo ver por dia, por mês ou por ano, quantos serviços hospitalares, serviços ambulatoriais, as pessoas atendidas, atenção farmacêutica e o faturamento do hospital também em tempo real, né? Então, eu digo, aliar as duas coisas, e eu acho que a TI tem um grande elo de ligação nesta situação, né? Aqui, por exemplo, número de internações, quantidade de cirurgias, quantidade de atendimentos domiciliares, tudo isso é monitorado, até porque quem não monitora, quem não mede, não sabe fazer o controle daquilo que efetivamente está sendo proposto. Para terminar, Mota, não fique bravo comigo, como você passou do tempo, eu estou me sentindo à vontade, né? Só para trazer uma questão aqui mais prática, né, desse ponto de vista, assim, como é que viabiliza isso na prática, né? Eu acredito que tem que ter um vínculo institucional e não tem como fazer isso se não houver um pagamento diferenciado. Não tem como pagar um médico que vai todo dia no hospital a mesma coisa que aquele que tem uma inserção vertical. Dentro desse conceito, nós fizemos lá em 2014, dentro do acordo coletivo com o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, até porque a Fundação contrata através de concurso público, mais por CLT, por ser de direito privado, e aí por isso o acordo coletivo com o sindicato, uma gratificação que foi proposta lá de R$ 2.500 sobre o salário base, em função de cumprir-se essas premissas da horizontalidade ou do hospitalista, como queremos chamar. São 144 horas mensais, se eu multiplicar por 90 aqui, que é mais ou menos o salário base, mais o descanso semanal remunerado, em torno de R$90, que é o que eu estou arredondando, mais 2.500 da gratificação, mais R$200 de insalubridade. Hoje nós estamos falando de uma remuneração para o médico clínico que se dispõe a fazer este meio período de trabalho todos os dias na instituição de R$ 15.660. Não é a 10ª maravilha do mundo, mas perto dos serviços públicos e do que você consegue oferecer, talvez com um diferencial grande em relação à própria remuneração que se conseguiria atendendo o consultório particular no mesmo período. Existe uma carga horária mínima a ser cumprida, acordos para se passar a visita para que não se fiquem lacunas no finais de semana e a necessidade de ter vinculação com programas de residência médica e multiprofissional na nossa instituição, que permite desenvolvimento profissional, o estímulo acadêmico,
Pesquisa também, nós fizemos uma parceria com o IBMP, que está em vias de se efetivar na prática. O IBMP é o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é vinculado à Fiocruz, fica junto à Tecpar, até tem participação do governo do Estado também, né, Eduardo? E o que acredito também, como futuro, é a necessidade de evoluirmos para o tal do P4P, que é o pagamento por performance, e, obviamente, algum desenvolvimento de plano de cargos e salários em cima disso, com um olhar diferenciado para o hospitalista. Dentro dessas ferramentas, eu queria salientar que a gente fez uma compra no final do ano passado, quando eu estive em São Paulo. Eu vi, todo mundo conhece o UpToDate, existe da Elsevier ou da Elsevier, como queiram. Que permite, na verdade, acesso a uma base de dados gigantesca, tanto para pesquisa de literatura científica, quanto até de informações e vídeos de orientação para o paciente, que chama Clinical Key. O Hospital do Idoso é o primeiro hospital do Brasil a conseguir a integração do Clinical Key com o TASI, né? Então, até estou dando essa informação em primeira mão para alguns médicos nossos que estão aqui. Nós já conseguimos essa integração, ela ainda não é total, mas ela permite que eu não precise sair do TASI para acessar o Clinical Key. Eu consigo acessá-lo com a tela de evolução do paciente aqui do lado. Então, se eu tenho alguma dúvida, quero consultar a literatura, dentro do próprio TASI eu consigo fazer esse acesso. Assim como, se eu estou prescrevendo, isso aqui é uma tela do TASI, com a prescrição da medicação, eu consigo visualizar a monografia sobre determinada droga, inclusive para estudar a interação, dose, seja lá o que for, para que a gente possa qualificar o atendimento médico. Isso é dar ferramenta para o hospitalista poder trabalhar com mais qualidade. E, para terminar, realmente agora, essa pirâmide invertida aí é para dizer que não tem maneira da gente querer fazer que isso funcione se não avaliar a performance do médico hospitalista, e é nisso que eu acredito. Não só do médico hospitalista, acredito na avaliação da performance do corpo clínico de uma maneira geral, né? Mas fundamentalmente do médico hospitalista. Desde que ele é recrutado, deixar muito claro as expectativas que a direção tem com o trabalho do hospitalista, medir a performance, aliar ou ordenar as expectativas com a prática, né? E o que é fundamental aqui é o que eu já falei, que é o feedback, e eventualmente manejar alguma performance marginal e se isso ainda não estiver corrigido, ter que tomar alguma ação em função da medida desses resultados. Não só, não estou falando punitivo, eu estou falando aqui também do que eu falei lá atrás, que é de remuneração. Eu acredito que a remuneração do hospitalista, entre eles, também não é igual. Ela deve ser tanto melhor quanto melhor a performance, na minha opinião. Talvez a gente acabe evoluindo aí com o decorrer do tempo, não só com a possibilidade de a gente fazer comparações entre os médicos de uma mesma instituição, mas sim entre os serviços prestados pelas instituições, que é mais ou menos o que foi apresentado aqui pela Lourdes nessa questão anterior, comparando o Hospital da Cruz Vermelha com outros 3 hospitais aqui da capital, né? Eu gostaria de poder ter essas comparações do meu hospital com todos os hospitais do Paraná num site público aos moldes do que acontece nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem, mas existe esse grupo aqui, o Leapfrog Group. Se a gente acessar www.leapfroggroup.org, compare hospitais, está lá. Eu vou poder comparar os hospitais aqui, porque a hora que eu procurar aqui no compare seu hospital agora, eu vou dar um procurar aqui, eu acho qualquer hospital com os indicadores colocados lá, tanto de tempo de permanência, média de idade, indicadores de qualidade assistencial que estão colocados lá, que me permite saber se o rumo que nós estamos tomando é correto ou não, até porque, se esse modelo é tão vantajoso, nós precisamos demonstrar isso e essa vantajosidade para que os outros hospitais possam adotá-lo o mais rapidamente possível. Então, um dos desafios que gostaria de lançar, tanto para o governo municipal e aproveitando a presença do Eduardo para o governo estadual também, é que, eventualmente, a gente pudesse criar, aos moldes deste site americano aqui, um site onde a gente pudesse colocar os indicadores dos hospitais, e estou me referindo a todos, não só aos hospitais públicos e privados, que precisam ser comparados, porque também eu acho que é um direito do cidadão escolher o melhor hospital para ele atender, já que vai correr risco, como disse o Mota, e é verdade, né, que corramos o menor risco possível. Eu queria poder escolher o melhor, né.
aqui eu vou pular, porque eu digo, tem vantagens para os hospitais, eu não vou ler, são várias vantagens aqui, depois eu deixo essa apresentação. Não somos só nós que vemos essas vantagens, os americanos também veem, né? Se vocês procurarem aí, a literatura internacional é rica de vantagens estabelecidas para o modelo hospitalista, afinal foi lá que nasceu essa ideia, mas na prática, no hospital, o que a gente tem? Hospital do idoso, sem hospitalista, tempo médio de internação, 12 dias e meio. Vejam bem, né, são 75 anos de idade a média de internação. Nós tínhamos 12 dias e meio de tempo de internação. Com o especialista, caiu para 5 dias e meio. Né? Então, nós temos uma redução do tempo de internação aqui de 56%. Costumo dizer lá para quem trabalha comigo, contra fatos não tem argumentos. Né? Então, isso aqui, para mim, é a maior evidência de que eu tenho uma qualificação do cuidado, até porque, obviamente, nenhum indicador tem validade sozinho. Né? Eu preciso analisar esse indicador com base num outro indicador, que é mais ou menos a média de retorno precoce, ou a quantidade de retorno precoce pelo mesmo CID, e a gente entende como retorno precoce a reinternação nos primeiros 15 dias do momento da alta, que obviamente que se eu fizer isso aqui e reduzir nesse tanto, mas o meu índice de retorno precoce ou reinternação precoce aumenta, a alta está sendo inadequada, a alta está sendo precoce. Nós temos essa redução do indicador com manutenção baixa da reinternação precoce pelo mesmo motivo, ou seja, a alta está sendo responsável, a alta está sendo adequada. Né? Isso é uma qualificação dada, não tenho dúvida nenhuma, com grande participação da horizontalidade e do médico hospitalista. Finalmente, eu acho que aqui é a realidade de saúde que nós temos hoje e aonde a gente quer chegar, tem um abismo grande aqui que a gente precisa transpor. Não tem outra maneira de transpor que não oferecendo mais qualidade, mais eficácia, melhorar o nosso manejo de recurso, né, a nossa gestão de recursos, porque todo mundo sempre, principalmente dentro da administração pública, costuma reclamar da falta de dinheiro, e eu costumo dizer, só podemos reclamar da falta de dinheiro a hora que a gente estiver fazendo a gestão adequada de tudo aquilo que nos é oferecido. Né? Então, não estou dizendo que não falte, mas pode ter certeza absoluta que tem problema de gestão, não tenho dúvida nenhuma. Isso vai gerar maior satisfação dos pacientes e segurança, que no fundo, é o que a gente quer. Né? Ninguém está buscando nada a não ser maior segurança no atendimento, para que a gente tire o risco do atendimento da internação hospitalar, que existem trabalhos americanos provando e mostrando que é exatamente o mesmo risco de escalar uma montanha ou pular um bungee jump. Eu não faço nenhuma das duas, mas já internei, né? E mal sabia que corria exatamente o mesmo risco. Né? E fazer o mesmo movimento que a aviação fez, trazer de uma atividade perigosa para uma atividade ultra segura, né? Que hoje a aviação é considerada. Talvez foi mais rápido conseguir isso na aviação, desde que foi inventado o avião até hoje, porque é mais fácil convencer o piloto que ele precisa tomar algumas atitudes de segurança, porque se o avião cair, ele vai para o saco também. Né? O médico não. Né? Obrigado. Dr. Jaime. Acho que a remuneração lá está bem boa, viu, Gustavo? Vou deixar meu currículo com você no final da apresentação aí, que se tiver vaga lá. Eu peço desculpa para vocês por 2 motivos. Primeiro, o Dr. Alexandre Bley é quem deveria estar aqui, mas teve alguns compromissos de urgência na Unimed Brasil, e ele me pediu a gentileza de assumir o compromisso, o que é uma grande honra. A segunda desculpa que eu peço é que eu entendi que era somente uma discussão e não trouxe nada pré-formatado, porque me foi avisado essa semana. De qualquer forma, eu fico muito feliz. Como exige os entes regulatórios, gostaria de falar meus conflitos de interesse para vocês. Eu não estou recebendo nada por essa aula, mas tenho 2 grandes conflitos de interesse. Eu sou internista de formação, né? Eu fiz clínica médica, depois eu fiz infecto, e desde o dia que eu entrei no hospital eu nunca mais saí. Eu gasto metade do meu tempo no hospital, eu acredito no modelo internista, desde que eu voltei dos Estados Unidos. E o segundo conflito, que está totalmente oposto a esse, hoje eu sento na cadeira da fonte pagadora. Então, eu sou realmente o Anakin, né? Vai de Jedi a Darth Vader na mesma vida, assim, basicamente. Alguns dados rápidos para vocês, antes de entrar diretamente na questão hospitalista. A Unimed Curitiba ela tem cerca de 550 mil vidas em Curitiba, somado com as vidas da Federação e do CNU que moram aqui em Curitiba, nós chegamos perto de 800 mil vidas. Então, os números que eu vou falar para vocês não é história de pescador, é verdade, porque fica tudo muito grande. Tá? Então, se 1% para ela mexe aquele valor,
1% de sinistralidade para nós mexe em 40 milhões de reais. Então, se todos os médicos da Unimed economizarem 1% em todos os atendimentos, reflete em 40 milhões de reais. Entenderam? Se todo mundo economizar em cada atendimento 1% é 40 milhões. É absurdo. Isso vira uma bola de neve. Se gastarem 1% a mais, é mais do que 40 milhões, porque daí, dependendo do que gastar, vai bem mais. Na questão ainda de números da Unimed Curitiba, a gente está fazendo alguns levantamentos da parte de internação para tentar fazer modelos de custo-efetividade com medicamentos, com vacinas e com novos modelos de pagamento. Um levantamento, por exemplo, de pneumonias para pacientes acima de 50 anos internados, a nossa média de custo foi cerca de R$40 mil. Não tô errado, porque a gente refez e fez com parceria externa. Filtrando somente pneumonia adquirida na comunidade, nesse grupo, cai bastante, mas ainda fica uma média de R$28 mil, com uma média de permanência de 12 dias. Bate com a tua média de permanência atual. Se você pegar a média geral, sem ser comunidade, chega perto de 19 dias. Se você chegar e colocar comorbidades, duas, seja diabetes, cardiopatia, qualquer coisa, a média de custo é de R$78 mil por episódio de pneumonia. Então, um custo médio dia de quase R$2 mil por internação. Existe um único dado publicado na questão do setor privado do custo de pneumonia, e que lá, é uma publicação já de 2 anos, girou em torno de R$1.600, então nós não estamos muito fora do que está acontecendo no sistema real. Traduzindo tudo isso para a pergunta que foi feita hoje, o modelo atual é insustentável. O modelo atual está falido, o modelo atual não tem longa vida. Quando a gente diz longa vida, no modelo atual de pagamento por serviço, em que vocês, hospitalistas, atendem, o hospital cobra e eu pago, esse modelo não vai dar certo nunca, né? Até porque ele premia a incompetência. Quanto mais tempo ficar, quanto mais coisa gastar, quanto mais coisa fizer, melhor para quem está recebendo, no caso o hospital, para o médico também, porque ele ganha por diária, pior para quem está pagando, pior para o beneficiário. Então, existem muitos problemas nesse modelo que a gente tem que discutir. Se esse modelo não é viável e sustentável, a gente tem que tentar entender de uma forma macro, e depois eu volto para a Unimed Curitiba, a situação de saúde suplementar, porque senão fica uma fatia muito estreita do que a gente está vendo. Nós éramos quase 50 milhões de vidas com saúde suplementar, arredondando todos os números, de 200 milhões de brasileiros. No último ano, perdemos 1.700.000 pessoas para desemprego. Essas pessoas não migraram entre planos de saúde, elas perderam seus planos de saúde. Nesse ano, deve fechar a conta ainda em 1 milhão. No último trimestre, é que parece que começou a equilibrar e diminuir um pouco o número de perdas. Muito cedo para fazer qualquer comemoração, e não vou pôr na conta de ninguém, nem o que estava ruim, nem o que estava bom, para não politizar a situação. Esse pessoal vai ser atendido por um outro modelo, que também é um modelo difícil, né, que a gente está vendo que a conta também não fecha e que todos nós pagamos. Existe, dentro desse modelo de conta, várias coisas a serem discutidas antes de chegar no hospitalista, que é toda a questão de quanto custa cada um desses produtos, das tecnologias que se adicionam. Elas não são excludentes, como foi dito. Então, a carga tributária, em cima disso, tem que passar por uma rediscussão. O verdadeiro papel do SUS, o verdadeiro papel da saúde suplementar, tem que passar por uma nova discussão. Isso tem uma discussão muito madura que não cabe aqui nesse momento. No modelo hospitalista, nós estamos tentando implantar ferramentas, a ferramenta chama GPS, para monitorar a performance dos médicos, por grupo, por especialidade e por subgrupo. Cirurgia, mas separa a bariátrica. Ortopedia, separa o pessoal de prótese, o pessoal de coluna, e assim por diante. Essa ferramenta está bastante madura, espero, até o começo do ano, poder publicar para todos que, eventualmente, trabalham na Unimed Curitiba, poder ver, criticar e a gente melhorar isso. Ali vai ser somente ver, né? O sistema cooperativista não prevê remunerar por performance ou remunerar diferente, o que é um erro. Só que isso tem que ser revisto no sistema cooperativista também. Mas nós podemos fazer isso num modelo empresarial para os hospitais. Então, a outra ferramenta que já estamos discutindo vai avaliar as UTIs e, na sequência, os internistas, para poder tentar começar a pagar. Aquela economia que ela mostrou é ótima, mas não cabe somente à operadora ficar com essa economia. Eu tenho que dar parte dessa economia como performance a quem fez, se ela for real. O problema está em acordar esses indicadores. O Gustavo foi muito feliz em mostrar, diminuiu sem reinternar. Das pneumonias da Unimed Curitiba, que eu falei para vocês que custa, em média, R$40 mil, de 7% a 12% reinterna em um ano. Então, não é evento falho, eu estou só vendo o número de casos que reinterna. É mais de 60 mil vidas acima de 60 anos.
vida longa para todos vocês, só que isso arrasta a curva de custo para a direita. Não sei se vocês sabem, mas hoje, ao nascer no Brasil, a estimativa de um homem é 76, de uma mulher é 78. Mas, se você chegar aos 80, a estimativa é mais 10, numa média. Se você chegar aos 90, a estimativa é mais 5, numa média, né? Você pode morrer amanhã e pode morrer com 100. Então, nossa curva tem uma cauda cada vez mais longa, também com a pirâmide cada vez mais estreita. Como que eu vou poder fazer esse modelo, sendo que o prestador de serviço para a Unimed, e para a maioria das operadoras de saúde, é o hospital. E eu pago o hospital. Só que o serviço do médico, no caso da Unimed, é pago separado. Então, eu estou me relacionando com duas pessoas, com o hospital, no que diz respeito à internação, propriamente dito, os insumos, MAT-MED e tudo mais, e com o médico, no que diz respeito ao seu honorário médico. Eu vou premiar quem? O hospital ou o médico? Como é que eu tenho que equilibrar esses três entes para poder chegar nessa conta? Então, um modelo, como está sendo apresentado e está sendo discutido, é um modelo que, quando eu voltei, depois de 4 meses do Observer, eu tentei, por muitos anos, implantar em mais de um hospital também. Diferente do nosso amigo aqui, que foi, e agora está conseguindo fazer, eu fui, e agora fui para gestão para tentar brigar para mudar o modelo, porque eu não queria sair de Curitiba, então eu tinha que mudar o modelo. E um dos meus objetivos na Unimed, e acho que não vamos conseguir fazer no prazo que eu imaginava curto, é mudar esse modelo para o internista. O quanto se paga hoje por uma visita médica é pífio. É pífio. Quanto vale, não sabemos, é etéreo. Quanto vale uma visita no médico? Nós entendemos que uma visita de um médico que resolva deve valer mais do que a visita de um médico que não resolva. Agora, defina resolva, né? Então, nós temos que fazer vários acordos ainda sobre indicadores e outras situações mais para poder tentar migrar para um modelo econômico. E, mais que isso, pensem nessa questão do modelo econômico de outra forma, né? Seja como o Brasil, como Estado, como município, como CACI, o recurso é finito. Então, a Unimed Curitiba tem uma previsão orçamentária para o ano que vem que provavelmente vai ter um faturamento de 2 bilhões. É muito dinheiro, certo? Certo. Estão chegando uma linha enorme de imunoterapias para câncer, chegando uma linha enorme de novos materiais, de novas situações. Algumas dessas linhas custam cerca de R$500 mil por indivíduo. Cálculos de impacto econômico de um dos produtos avaliados recentemente trariam um impacto de R$3 milhões para a cooperativa para dar 4 meses de vida para uma pessoa. Então, nós temos que começar a discutir também como sociedade a questão do paliativo e a questão do internista de uma forma maior. A questão da reinternação, quando o Gustavo está mostrando para você, é clara, porque ele tem uma população cativa. Para mim, é complicado, porque se ele interna no teu hospital e sai, e interna depois no hospital dele, você tem um indicador ótimo, não reinternou. Só que o paciente é meu, eu paguei nos 2 lugares. Então, o indicador que você vai usar nem sempre vai ser suficiente para mim. Aí tem que haver transparência e acordo em qual vai ser o indicador que nós vamos acordar. Porque, se eu focar no indicador econômico, eu posso prejudicar o paciente. Então, eu vou te pagar bem, mas nós vamos economizar. Então, vamos matar todo mundo de uma vez. Né? As pessoas têm uma ideia errada. Existem pelo menos 2 publicações, sendo uma delas nacional, que eu conheço, que morrer não sai mais barato para a operadora. Existe um estudo do grupo grande de terapia intensiva no Brasil, publicado no Pharmacoeconomics, mostrando que, se você parear por gravidade, por tempo de permanência, os pacientes que morreram custaram mais caro, em média 4 vezes. Por quê? Porque as pessoas não morrem rápido, elas se arrastam. E você, depois que você errou o atendimento inicial, você vai gastar um monte de coisa e ela vai morrer do mesmo jeito. Então, é uma cascata na sequência. Daí o paciente recebe alta no dia 7, o paciente que morre no dia 7, só que esse paciente já estava morto desde o dia 1, porque já tinha sido errado o atendimento dele. Então, tem várias situações que a gente tem que começar a repensar. A questão de remédio que custa caro e sai barato. Ah, você está querendo dar uma anfotericina lipossomal para trazer para a minha praia. A anfotericina velha, deoxicolato, anfo-B, custa R$4 por dia. A anfolipossomal custa R$4.000 por dia. É isso que você está me pedindo para dar. Eu estou disposto a dar.
Me ajude a entender aonde dar e se vai valer a pena realmente. O valer a pena não é somente gastei R$4.000 por dia versus R$4 por dia. Esse cara de R$4 tem 20% de chance de fazer insuficiência renal. E desses 20% vão para diálise. E desses 20% ficam em diálise crônica. Tudo isso tem que entrar na conta. O outro é 5%. Então, eu não posso dar para todo mundo, mas se o cara for de insuficiência renal aqui em 1 para 2, talvez seja o momento de entrar com isso. E isso, muitas vezes, somente a experiência clínica vai ver, não vai estar publicado, e nós vamos ter que simular a questão econômica. Então, nós estamos tentando também reconfigurar para poder começar a discutir com os grupos essa economia. A dificuldade é que essa economia não volta para o bolso de quem economizou. Então, você traz uma ótima ideia, o Francisco traz uma ótima ideia, gerou uma economia para a cooperativa de milhões. Então, a gente está num modelo que não é meritocrata. E a gente acredita, e eu acredito, assim como o Gustavo, que se a gente não trabalhar com a questão educação, tudo isso é claro, mas a questão econômica é importante. A questão econômica, eu já propus mais de uma vez para o hospital que eu queria trabalhar só em um hospital. A média do médico é ter 3 a 4 lugares. Por isso que a gente não fica em nenhum. Os hospitais não aceitam isso. Sabe por quê? Porque nós somos baratos. O hospital não gasta nada com a gente. Ele até nos pede uma escala de plantão, nós ficamos lá, atendemos os convênios que eles acordaram, pelo preço que eles acordaram, e eles não nos pagam nada. Então, é um modelo meio estranho, é um modelo um tanto esquizofrênico. Ah, nós vamos ser internistas. Eu sempre quis ser internista. Eu faria a internação do paciente, faria consultório, faria pesquisa, faria as outras coisas no mesmo lugar. Vou trabalhar de bicicleta, tomo banho lá, faço as coisas e vou embora. Não tem que ficar quicando a cidade inteira. Mas tem que chegar num modelo de remuneração justo. Aí vamos devolver a pergunta, né? Porque senão sempre parece que a gente sempre tem as respostas. Eu quero uma resposta de vocês também. Quanto é um pagamento justo? Por uma consulta, por uma visita ou por um mês de trabalho de internista? Cada um de vocês tem um número na cabeça. Ah, para mim, se chegar em R$10 está valendo. Ah, para mim, menos que 1.000 não está valendo. Pô, nós estamos falando do mesmo ato. Já pararam para pensar que nós, como médicos, atendemos o mesmo paciente? Se você pensar em sistema público, sistemas de diversos pagadores e privado, numa escala de valores que varia mais de 1000%, seja cirurgia ou seja atendimento clínico, isso não existe. Então, isso torna irreal, porque nós mesmos também não sabemos quanto vale o nosso trabalho. Se a gente tivesse claro quanto vale o nosso trabalho, a gente ia dizer, eu não faço. Se a gente fosse um grupo. Né? Nós somos um bando um pouco organizado. Então, fica difícil da gente trabalhar em conjunto. Desculpe ser portador de tantas notícias ruins e tantos números assustadores. Né? Espero que todos possam dormir em paz, depois de noite, pensando que vocês gastam tudo isso de dinheiro e sem ter ideias de como economizar. Mas, na verdade, eu acredito que há soluções e modelos a serem criados. O primeiro é tentar diminuir a questão política nas questões técnicas. E, quando eu falo isso, eu não estou falando para o Estado, estou falando para mim mesmo. O sistema Unimed é um sistema tão político ou pior do que todos os outros que nós conhecemos. Isso atrapalha muito os modelos técnicos. Então, é claro que a técnica tem que andar junta para poder sobreviver também. Nós temos que tentar rever esse modelo, mas nós temos que também aprender a apresentar o que nós queremos. Terminando, eu quero apresentar para você um modelo de internista. Perfeito, traz para mim. Vai custar tanto. É assim que as pessoas sempre apresentam as coisas para a fonte pagadora. Eu quero isso, custa tanto. Eu quero isso, custa tanto. Você tem que apresentar o modelo de uma forma ampla. Hoje você gasta tanto, eu quero ganhar 10 vezes mais que isso, porque eu vou te economizar tanto e vai empatar. Nós podemos fazer uma aposta junto. Daí eu vejo, deu certo, não deu certo. A gente tem que tentar evoluir nesse modelo, com pequenos pilotos e depois a expansão deles, com várias críticas. Mas parte dos dois lados. Então, a gente tem que tentar repartir essa questão de trazer esses modelos para a gente poder tentar implantá-los ou não. A nova diretoria da Unimed está aberta a esses modelos, a gente tem tentado fazer alguns pilotos e esbarra, muitas vezes, que a gente está com a interlocução errada. Às vezes, eu vou conversar com o hospital, mas não estou conversando com vocês. Se eu vou falar com a FEOSPAR, com quem eu estou falando? Não é o internista.
e os interesses não estão necessariamente alinhados. Quando eu vou falar com o indivíduo cooperado, ele não representa o grupo daquele hospital, muitas vezes. Então, a gente fica sem interlocução dos dois lados. Eu não sei com quem eu falo, você também não sabe com quem você fala. E daí isso gera também um telefone sem fio de teorias conspiratórias as mais variadas, que todo mundo está ganhando um monte de dinheiro para não fazer nada. As contas estão abertas a todos que são cooperados, a porta está aberta a todos, e quem tiver interesse em tentar evoluir nesse modelo internista, nós estamos começando uma conversa, né? Você fez uma primeira visita, estamos vindo aqui, está começando um namoro, vamos tentar evoluir para um modelo estruturado. Eu e o Ricardo ali fomos parceiros de internação há muito tempo. Nossa parceria acabou porque ninguém pagava a nossa conta lá. Quando a gente pôs no papel e falou assim, 30% do que eu atendo no hospital eu não recebo, e do que eu recebo, estou recebendo só isso, você começa a procurar outras fontes de pagamento. Então, a gente tem que mudar isso. Eu não tenho uma solução pronta, mas nós estamos dispostos a discutir vários modelos para tentar um modelo alternativo. O atual é insustentável. Obrigado. Bom, temos 10 minutos para perguntas. Alguma? Parabéns à mesa. É fantástico conversar sobre o modelo. A gente está na ponta do trabalho, fazendo assistência, e a gente precisa do gestor, né? O gestor precisa da gente, né? E eu acho que esse é o fórum de debate para isso, e foi para isso que a gente hoje veio aqui debater sobre. Ontem nós tivemos aqui uma tarde filosófica de reflexões com o movimento Choose Wisely, sendo o primeiro encontro brasileiro do Choose Wisely, do primeiro encontro científico. Tivemos aqui também o Dr. Marco, representando a Slow Medicine da Itália. E falamos ontem bastante sobre a comunicação. E nós não conseguimos ter resultados se nós não temos comunicação, né, de médico e paciente. E o nosso trabalho à beira do leito, assim como no consultório, talvez, e conversamos isso ontem, talvez seja mais um trabalho de desarmar vieses cognitivos dos pacientes e familiares, até mesmo do que prescrever remédios e prescrever métodos de diagnóstico. Muitos pacientes vêm com as suas culturas, né, e eles têm as suas expectativas de consumo de recursos, né, e o hospital acaba sendo ali um emaranhado de intenções, um emaranhado enfim, cada um quer uma coisa, né? Eu acho que equalizar todas essas necessidades do familiar, do paciente, isso envolve diálogo, isso envolve tempo à beira do leito, né? E como você mesmo falou, Jaime, uma dificuldade. Se paga pouco, se glosa 30%, né? Enfim, daí acaba tendo um tempo mínimo à beira do leito que o médico ganha aquele valor, e, além disso, é glosado, enfim. Ele acaba tendo... É muito mais fácil daí deflagrar uma série de pedidos de interconsultas para especialistas, porque, assim, pelo menos, ele está salvo, pelo menos judicialmente, né? E voltar no outro dia para ver o que os especialistas falaram, né? Esse é o modelo nefasto que a gente vive, né? Então, enquanto a gente não pensar realmente em como fixar de forma justa, em valores honestos, um paciente dentro do hospital com uma expertise de hospitalar, né, focada nos processos e interagindo com esses processos, a gente não vai conseguir corrigir essa distorção, porque essa distorção, a base dela é uma premissa de comunicação também, né? Então, esse médico ele precisa conversar, ele precisa explicar para o paciente por que aquele recurso não precisa, né? Ele precisa explicar por que esse paciente não precisa de um neuro, né? Eu consigo resolver aquilo naquele momento, né? Por que ele não precisa do endócrino para vir ver a diabetes dele no quarto, que ele exige, né? E à medida que ele sente confiança em mim, né, que eu colho uma história bem feita dele, que eu faço um exame físico adequado, ele confia no meu trabalho. E, realmente, daí ele sente que ele não precisa, né, porque ele está sendo bem assistido e ele está tendo resultados, né?
Então, eu acho que esse é o cerne da discussão que a gente precisa fazer, né? E vocês, como gestores, isso acho que vai evoluir para um pensamento, né? Para a gente poder... Porque o choosing wisely, né? As escolhas sábias da aplicação dos recursos para o paciente hospitalizado, né? Ele passa por essa discussão, né? A gente não vai conseguir fazer escolhas sábias se a gente não tiver tempo de pensar. E é essa reflexão que eu queria trazer para a mesa. Acho que o Jaime pode começar. Quero comentar duas coisas. Muito bem-vindo ao teu comentário. Um primeiro comentário da questão econômica, né? Eu sou, dentro do grupo lá, considerado o que mais pensa fora da casinha. Então, dizem que eu estou fora da casinha permanentemente, de tanto que eu penso fora da casinha. Eu já propus uma vez, vamos fazer o seguinte, vamos pagar 10 vezes mais para o internista. E vamos pagar 10 vezes mais para todos os médicos, por todos os seus procedimentos. Só que vamos mostrar para eles qual vai ser o impacto se eles mantiverem a mesma sinistralidade. Eu consigo pagar 10 vezes mais, só que a sinistralidade tem que cair 10 pontos. Tá? No modelo cooperativista, isso era possível de fazer. É uma aposta possível, porque se der negativo, nós rachamos o prejuízo. Assim como se dá positivo, nós rachamos o lucro. Tá? Então, é possível fazer essa aposta, só que daí é claro que ninguém quer fazer essa aposta porque fica com medo. Por que tem medo? Porque nós vivemos, como sociedade, um modelo teocêntrico e presidencialista. Alguém tem que resolver o meu problema. Né? É o governador, é o presidente, é o prefeito, é a diretoria da Unimed. Alguém vai resolver o meu problema. E eu faço terapia de grupo mal conduzida. Eu fico falando com as pessoas e reclamando, e falando com as pessoas e reclamando, falando com as pessoas e reclamando. Não funciona. Não vai dar certo. Então, eu estou devolvendo para você. Vamos acertar isso. Eu vou te dar tanto, mas se der errado, você vai rachar comigo o prejuízo. Tudo bem? Não, calma aí. Não é bem assim. E sobre o Choose Wisely, que eu adoro, filosofia, ideia, sou apaixonado pela ideia, existe uma coisa no Brasil que tem que ser mudado. Existe uma diferença de autonomia médica e soberania médica. O médico é autônomo, mas ele não pode ser soberano. Por quê? Porque no Choose Wisely, o cara vai fazer um troço que está errado. O mundo inteiro diz que está errado. Dentro da cooperativa, eu sou obrigado a pagar porque ele é cooperado. Ele é dono da empresa. E ele chama para o CRM a questão da autonomia médica. E daí isso se estica por discussões, e mais discussões, e mais discussões, e mais discussões, mas eu já gastei o dinheiro. O paciente foi mal atendido, eu gastei o dinheiro, e a questão continua caminhando. Você tem que expulsar esse médico, Jaime. Se a gente viver um modelo daí monocrático e que eu possa virar rei, pode ter certeza, vou pôr um tronco na frente da Unimed, vai faltar chicote. Mas pode chamar eu lá. Então, olha, já temos uma feitora ali à disposição. Mas não é assim. Tá? Então, mas eu sei de médicos que fazem isso. Então, um dos trabalhos que eu mesmo puxei lá, a gente deve abrir para novembro um canal de denúncia de compliance dentro da Unimed, para tentar começar a ter uma moralização de outras coisas. E também para acabar com o disque-disque. O fulano ganha tanto da prótese e tal. Denuncia, nós vamos fazer a avaliação lá e vamos devolver. Me ajude, traga a prova. Nós já temos acordo com o Ministério Público para poder tentar fazer isso. Nós já levamos para o Ministério Público a questão de equipos, por exemplo. Um equipo que eu compro no home care por R$20, o hospital me cobra 500. E ele pode, porque está no Brasíndice. O Brasíndice é um folhetim que os caras inventaram. Não tem base nenhuma naquele troço. Mas foi feito acordo e tem que seguir aquele troço. Você leva para o Ministério Público, mas ninguém quer falar sobre... Aí fica, não gera prova, os caras também não vão para frente. Então, a gente precisa juntar alguns esforços sobre vários itens. Né? O Choose Wisely, perfeito, separar a autonomia de soberania. E a questão do pagamento, repartir a questão também do prejuízo. A gente só quer repartir o bônus. E o ônus, como é que fica? Bom, eu tenho um comentário, meu nome é Alzo, eu sou de São Paulo, e eu sou um pouco Anakin também, eu sou gestor de uma equipe clínica, mas participo também da gestão do hospital, gestão de leitos e tudo mais. E eu me interesso muito por essa parte de remuneração, e o Medicare americano está começando uma política muito interessante agora de remuneração, que ele chama de HVPB, Health Value Based Purchasing, como uma remuneração baseada em valor.
que ele premia o hospital. Eles começaram com 1,5%, eles tiraram o montante que eles pagavam aos hospitais, em 2% mais ou menos, e eles vão distribuir isso conforme o desempenho dos hospitais, em experiência do paciente, segurança do paciente, eficiência, o hospital que gasta menos por paciente, e os resultados clínicos. Tá? E, com isso, eles pretendem chegar, se não me engano, 2018, 2020, a 6% desse valor total. Entendeu? Então, o hospital, e parece, assim, na análise do Advisory Board, que os hospitalistas são responsáveis por 80% desse resultado. Então, isso é uma forma de valorizar a medicina hospitalar, a meu ver. Tá? Então, que isso seja, eu acho que vai servir para todos os gestores, gestão de leitos, a gestão de municipal, nível municipal, estadual, federal. Né? Eu acho que tem que ter alguma coisa assim. Eu acho que tem que começar por vocês que estão aí na vanguarda aí desse processo. Jaime, sou Guilherme de Porto Alegre. Numa conversa recente com o Salvador, da Unimed de Porto Alegre, ele tem a impressão de que nós sabemos que não é possível remunerar o cooperado de uma maneira diferente, mas a Unimed de Porto Alegre entende que é possível fazer essa diferença nas sobras. A pergunta é se vocês já consideraram isso. E a outra possibilidade é a Unimed Curitiba, nos hospitais onde esses programas estão existindo e há clara percepção de benefício para a própria Unimed, se não consideraram, via hospital, através, eventualmente, da própria negociação com o hospital, reservar um montante que possa ser repassado daí, através do hospital, como uma forma de complementação, que é algo bastante comum lá fora. Não sei se vocês já estudaram essas duas possibilidades. Perfeito. Primeiro, um comentário aqui na questão de São Paulo. Os patient-centered outcome, né, que é isso, os desfechos, os indicadores baseados em paciente, é para onde a gente está migrando quando a gente está falando de performance do hospital. Porque se eu for falar performance do hospital é ganhar dinheiro e a performance minha é não gastar dinheiro, nunca vamos chegar num acordo. Então, tem que ter um terceiro que desempate. Então, tem que ter centrado no paciente. Se for centrado no paciente, é ótimo. Só um comentário a mais, né, antes de responder a tua pergunta. Saem pesquisas dizendo essa droga é melhor que essa, mas os pacientes morrem igual. Porque o critério era a febre, o critério era o leucócito, o critério era o sair do ventilador, o critério era um monte de coisa. Mas morreu igual. Será que é melhor mesmo? Então, a gente tem várias questões para nós e para a ciência como um todo que complica. Nessa situação que você está falando, esse GPS de cooperados, a gente está já num consórcio de benchmark com o próprio Porto Alegre, com Campinas e com mais uma do Nordeste do Rio Grande do Sul, que é para tentar ter os indicadores em comum, até para benchmark posterior. E a gente começou a discutir isso porque estamos falando de cooperado. Mas é claro que todos estão começando já a discutir a questão dos prestadores de uma forma geral. É possível repartir sobras de uma forma baseada em performance se a Assembleia mudar e deixar isso claro. Porque, pela lei, as sobras devem ser repartidas proporcionalmente à produção. Tá? E, teoricamente, as despesas ou a falta, né, o negativo, é repartido também proporcional à produção. O problema de repartir proporcional à produção é que quem tem receita que não seja honorário médico, como, por exemplo, custo operacional. Eu sou um médico, faço ecocardio. Parte do meu ecocardio é honorário médico. Parte do meu ecocardio é para pagar o material, o serviço, o espaço. Mas a gente paga como um todo, por questões tributárias do país. Na hora da sobra e da falta, vai pesar na conta dessa pessoa. Agora, com o pronunciamento do Fachin em relação à questão tributária, talvez a gente consiga separar totalmente custo operacional de honorário médico e vai facilitar bastante isso. Então, é possível, sim. Existem algumas Unimedes começando a fazer meio que a revelia das assembleias. Isso pode gerar problema, mas se você pactuar isso em assembleia, é possível. Para os hospitais, ter uma bonificação em cima, esse é o modelo que eu busco com esse método. Só que o que acontece? Eu só posso fazer isso, como disse o Gustavo, depois que eu começar a medir melhor os dados. Porque se eu fizer o desfecho, por exemplo, em taxa de infecção hospitalar, é uma taxa referida.
eu vou ter que acreditar no hospital. Tem vários hospitais aqui em Curitiba que eu não acredito. Tá? Eu sou infecto e não acredito. É simples, não vou entrar no mérito de qual, mas, assim, por quê? Porque tem que ficar bonito para sair na acreditação, tem que ficar bonito para a direção, e assim por diante. Então, tem que ser indicadores que sejam de desfecho duro. Desfecho duro na medicina é morte. E desfecho duro em gestão, o que é? Então, dinheiro é um. Eu sei quanto eu gastei, você sabe quanto você ganhou. Perfeito. Quais outros desfechos duros a gente tem? Tempo de permanência. É um desfecho duro, ninguém vai questionar. Então, a gente tem que achar vários indicadores desses para poder daí começar a medir e comparar as diferenças. Separar a diferença é muito complicado. Nesse piloto que a gente está fazendo com um médico, a gente começou a chamar um outro médico que está totalmente fora da curva em relação à sua especialidade. O médico sempre acha que os pacientes que ele atende são mais difíceis. Né? Então, assim, eu gasto mais porque eu sou referência de encrenca, meus pacientes são mais difíceis. Putz, a vida, nunca vi tanto médico com um paciente difícil assim, sabe? Então, agora, esse é uma variável que eu não consigo medir. E eu tenho que dar o benefício da dúvida. E se ele realmente for o cara que resolve as encrencas da Unimed? Então, ele é a linha final da cirurgia. Ninguém quer operar, porque o cara já fez uma bariátrica, tem uma tela, a tela infeccionou, daí fez uma vesícula, não sei o quê, e daí essa barriga está esquisita e vão ter que operar. A barriga fácil. Né? E daí? Ninguém quer operar, e o Gustavo é o cara que aceita isso. Porra, o Gustavo tem uma taxa de mortalidade altíssima. Mas é verdade, os pacientes dele eram difíceis. Pô, o paciente do Gustavo fica muito tempo, mas era difícil. Ah, tem infecção. E é verdade. Nós, como operadora, muitas vezes não temos os dados clínicos do paciente. Então, quando o médico argumenta dessa forma, é difícil. Eu tenho que achar pares dele que ele aceite ser comparado para poder dizer isso. Ou analisar caso a caso. A ferramenta que a gente está colocando, quando ele me diz meus casos são difíceis, eu abro caso a caso e discuto com ele, se for o caso. Tá, mas aqui tem uma moça de 20 anos que você fez Doppler de carótida e 2 densitometrias ósseas. Me explique. Ah, essa moça tem osteogênese imperfeita e também tem antifosfolipídio. Pronto, explicou. Está justificado fazer tudo isso. Tá? Agora, enquanto eu não verificar, dentro da medicina sempre tem as exceções. Não pode existir tanta exceção assim. Não pode existir tanta exceção. Aí é difícil separar, mas é possível. Só que é um caminho longo. É um caminho longo e daí vem as influências políticas. Vamos escolher um hospital piloto. Qual hospital? Esse. Não, esse é do fulano. E esse? Não, esse é meu amigo. Não, esse é... Ah, então, vamos fazer, vamos implantar e vamos pagar. Tá bom. Por que vocês escolheram esse? Então, você faz, ser criticado, você não faz, ser criticado. Eu prefiro ser criticado por fazer, mesmo que dê errado, do que deixar de fazer. Mas são situações difíceis. Eu acho que a gente tem que ter mais, no caso da Unimed, mais assembleias. E uma assembleia de 4.400 médicos, o recorde são 360 na sala, tem alguma coisa errada. Sabe? Então, e essa é a realidade do país. Porto Alegre não é muito diferente. Belo Horizonte tem uma diferença porque eles pagam para a pessoa ir na assembleia. Daí vai mais gente. Tá? Então, quem sabe seja um modelo. Agora, você pagar para uma pessoa ir lá discutir o seu próprio interesse, eu tenho um certo conflito com isso, sabe? Eu não consigo entender muito bem isso. A reflexão é a seguinte, é que, enquanto a gente estiver discutindo dinheiro, economia, dentro da medicina, nós não vamos chegar a lugar nenhum, pessoal. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. A primeira coisa que a gente fez foi, com um grupo de médicos hospitalistas, o que a gente vai discutir? Medicina. A gente vai discutir medicina e a gente vai discutir recursos disponíveis para os médicos aplicarem e fazerem a sua medicina. Aí a gente começou a ganhar. Quando a discussão saiu do dinheiro, começou a ganhar. E começou a ter esses resultados, que são parciais, né? A gente tem que fazer um acompanhamento maior. E eu estou muito despreocupado, porque eu tenho certeza que a nossa taxa de reinternação é muito pequena, porque a gente acompanha os pacientes do SAIS, né? O Hospital Cruz Vermelha é o único paciente que pode internar o SAIS, então a gente acompanha isso lá, e a reinternação que a gente tem por problema do mesmo CID é baixíssimo, né? Até porque todas são controladas pelos médicos hospitalistas, e o que a gente fez para que isso acontecesse de uma forma, para que a alta acontecesse de uma forma
efetiva foi dar uma continuidade no tratamento ambulatorial. Então, quando a gente dá alta do hospital, a gente não manda o paciente embora. A gente dá alta do hospital para o paciente continuar o tratamento dele ambulatorialmente. E, com isso, a gente fez a seguinte reflexão. Bom, então, nós temos que tratar o paciente que é portador de uma doença crônica de um jeito, e o paciente que tem uma doença aguda de outro jeito. O paciente agudo, tudo bem, tudo quanto é hospital trata bem paciente agudo. O problema são os pacientes crônicos. Então, a gente se focou em desenvolver uma linha de cuidado para o paciente crônico. E a gente acompanha esses pacientes crônicos no ambulatório. E, pasme, a doutora Adriana está por aí ainda? Onde você está? Nós temos um convênio que a gente quase que foi a coordenadora médica do convênio pedir, pelo amor de Deus, para deixar a gente atender os pacientes no pós-alta no nosso ambulatório, porque a gente estava dando alta, estava indo para o segmento ambulatorial do convênio, e antes do paciente conseguir fazer uma consulta, o crônico, ele voltava para internar. Eu não estou me sentindo bem, eu vou internar de novo. A gente falou, não, o tempo de sequência para esse tratamento ambulatorial dele é um tempo maior do que a necessidade de saúde dele. Então, enquanto o nosso foco for necessidade de saúde do paciente, a gente vai conseguir chegar a denominador comum. E aí a gente vai conseguir ter aquelas pessoas que querem, de alguma maneira, fazer o bem e atender a necessidade de saúde do paciente, se agruparem numa grande equipe, né, que é a equipe de hospitalistas, e numa equipe de médicos que atendem ambulatorialmente com essa mesma filosofia, que foi o que a gente conseguiu fazer a duras penas, né? E a última reflexão, né, já ultrapassando todo e qualquer tempo, é que como é que a gente vai pagar variável, né, quando o trabalho é da equipe, né? Quando é que eu vou pagar diferente a um médico hospitalista se ele está trabalhando numa equipe, se eles são pessoas diferentes, né? E se o resultado, como um todo, é um resultado bom? Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda, sabe, Gustavo? É uma discussão muito grande entre a gente mesmo, né? A gente tem que pagar alguma coisa diferenciada por performance para uma equipe como um todo ou para um membro da equipe diferente. Eu não tenho resposta ainda para isso. Essas são algumas reflexões e algumas perguntas que a gente gostaria até que, depois, se tivesse algum serviço que remunera de forma diferente da gente, a gente remunera por hora, né? A gente tem uma remuneração fixa, a gente não tem uma remuneração por performance. Então, são essas as reflexões. Eu agradeço assim, imensamente a todos os participantes da mesa. E o meu agradecimento, São Tomás de Aquino, quando agradece, ele fala que tem 3 níveis de agradecimento. O primeiro é o nível de agradecimento do conhecimento, né? Quer dizer, você agradece o conhecimento que está passando, né? O segundo é um tipo de agradecimento onde você dá graças às pessoas, né? E alguma coisa desse tipo assim, né? Você devolve a graça. E o terceiro é aquele agradecimento onde você chega perto das pessoas, você se compromete com as pessoas, né? Esse agradecimento é mais ou menos traduzido pela palavra do português, que é obrigado, né? Eu me obrigo a ficar junto de você, eu me obrigo a me comprometer com você. Então, do fundo do coração, enquanto representante do Hospital da Cruz Vermelha, obrigado a cada um de vocês, representantes e componentes da mesa, e obrigado a cada um de vocês que tiveram a paciência de nos escutar até essa hora da noite. Tá?